Bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite. É o seguinte, o que eu vou falar com vocês aqui é uma coisa bem básica, entendeu? E eu começo falando para vocês aqui, vocês ouvirão aqui o dia inteiro várias versões, entendeu? Mas o que eu tenho que falar para vocês é que se quer passar na segunda fase, tem que fazer direito administrativo. Básico. Entendeu? Não, estou brincando. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho, contar um pouco para vocês sobre a segunda fase na prática de direito administrativo, que é comigo, aqui no curso, ok? Nosso índice de aprovação, comparativamente, a dificuldade que a prova apresenta é muito alto, ok? E, basicamente, o aluno vem se preocupando já no oitavo, no nono, no 10º período mais com a segunda fase do que propriamente dita com a primeira. Evidentemente que você só vai fazer segunda se passar a primeira, ok? Isso é óbvio, entendeu? É ululantemente óbvio. Mas, como nós fizemos esse workshop justamente para demonstrar para vocês, contar um pouco do que é a minha área na segunda fase, na prática de direito administrativo, entendeu? Eu dividi em 3 partes essa minha exposição para vocês. Primeira parte em relação à peça, a segunda parte em relação às questões e a terceira parte em relação a como se procede o curso de prática aqui na segunda fase, ok? Então, vamos para a primeira parte, que é a peça. Basicamente, em direito administrativo, nós gastaremos o primeiro dia de aula em direito administrativo estudando a estrutura de uma ação declaratória. Então, ao estudarmos a estrutura da ação declaratória, você pode até pensar assim, puxa, mas é uma ação declaratória, o cara vai ficar um tempão falando da ação declaratória, vou ficar um tempão falando da ação declaratória. Talvez diríamos assim, uns 70% do primeiro dia. Porque na sequência, eu faço ajustes do mandado de segurança, ajustes da ação popular, da ação civil pública, do habeas data, ok? De um eventual parecer jurídico. São as peças que serão cobradas de vocês. Então eu venho e digo, por exemplo, numa ação declaratória, para ação da estrutura, esqueleto da ação declaratória, a gente trabalha a competência. Quando que é na Justiça Estadual, quando que é na Justiça Federal, como é que a gente faz essa descrição de competência, esse endereçamento, mas não aquele endereçamento que você está acostumado a fazer no estágio, do escritório em que você trabalha, ou que você está acostumado a ler nos processos lá, quando você faz estágio com juízes ou promotores, ok? E nem mesmo aquele estágio da faculdade. É um endereçamento típico para a prova da OAB, tipicamente direcionado para a prova da OAB, porque toda peça que vocês farão na prova da OAB é uma peça sui generis. Você pode chegar e pensar, mas tem que fazer assim? Eu digo, tem que fazer. Lá no teu dia a dia, você não faz assim e você nem fará daquele jeito. Mas para o dia da prova da segunda fase, você tem que fazer daquele jeito. Entendeu? Ah, professor, mas acontece que a gente tem que fazer um endereçamento, por exemplo, assado. E agora tem que fazer assim? Você tem que fazer assim. Assim como? No dia da aula eu te explico. Entendeu? Mas você tem que fazer assim, porque a peça da OAB vai te exigir isso. Não adianta você fazer diferente, porque você pode até não perder ponto, mas você corre um grande risco de perder ponto, ok? Aí nós trabalharemos a qualificação, o nome da peça, também o nome da peça para a prova da OAB em direito administrativo é diferente, não é aquele nome que você está acostumado a colocar, eles têm um padrão de nomenclatura de peça, ok? Dizer para vocês também a importância da descrição dos fatos, e daí a gente cai no coração da peça. E o coração da peça, ele se refere ao famoso do direito. E a gente vem falar das preliminares, a gente vem falar da justificativa da peça que a gente escolheu. E a gente vai dividir as peças em vários blocos chamados de capítulos da peça. E ao dividir em capítulos da peça, você verificará que ao final, no transcorrer e ao final, a tua segurança
pô, você vai se achar o próximo presidente da seccional da tua cidade. Não tem nem o que ver, tamanha segurança que você vai ter. Porque nós vamos trabalhar topicamente a peça de maneira tal que quando você começar a desenvolver, você vai falar assim, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. É um negócio que eu criei, norma, fato, conclusão, que depois eu explico para vocês nas aulas, que não tem como fugir daquilo, não tem como você selecionou, identificou, caixão, pode fechar o caixão e apagar a vela e enterrar o defunto, que a tua aprovação está garantida. O espírito da reprovação já vai ser enterrado. Ok? E no final a gente trabalha os pedidos. Antes do pedido, a gente trabalha, no caso, a tutela antecipada. E a gente faz uma seleção padrão de pedidos. Aí vem o valor da causa, documentos, tal. Feita essa exposição esquelética da estrutura para uma ação declaratória, daí eu venho e falo, viu? Sabe tudo que foi feito ali na ação declaratória? Agora vamos pensar em mandado de segurança. Ó, você gravou aquela estrutura padrão? Gravei. Então, o mandado de segurança é diferente isso, por causa disso. Ah, joia. Sabe a ação popular? Sei. Lembra daquele esqueleto? Lembro. Então, o esqueleto você vai ter que inserir ou extrair isso. E daí a gente vai trabalhar com mandado de segurança, com ação popular, com ação civil pública, com ação declaratória. E daí a gente vai saber quando que é liminar, quando que é tutela antecipada, como é que eu trabalho, porque vocês têm só o vademecum para trabalhar, o vademecum geral e o vademecum de direito administrativo. Como que eu vou trabalhar? Pô, se eu tivesse um livro para eu poder usar aquele famoso Jus Enrolation, né, ficar bonita a peça, não vai precisar disso. Vocês não vão precisar disso, entendeu? Porque vocês vão estar tão safo em norma, fato, conclusão, que não tem segredo, ok? Aí a gente trabalha também a parte de parecer jurídico, que infelizmente foram as duas, e apenas as duas primeiras vezes em que teve prática de direito administrativo, é que nós tivemos parecer jurídico, que assim, diria para vocês que é a coisa mais fácil do mundo. Poderia cair um parecer jurídico também na próxima prova do exame do OAB, no próximo exame do OAB, entendeu? Mas eu acho que é muito pouco provável. Mas como a gente tem que estar preparado para a guerra, e não só para a batalha, se cair um parecer, aí aleluia, né? E daí, veja, daí a gente trabalha também a contestação. Nossa, mas contestação, vai que você, de repente, é contratado para apresentar uma defesa que nem caiu alguns exames passados numa ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Vamos saber a defesa. Puxa, mas agora travou. Não travou, porque você vai estar com a estrutura esquelética lá daquela ação declaratória na tua cabeça. É só inverter um ou outro ponto e ligar na tomada e vai aparecer a luz de neon lá, aprovado. Ok? É tranquilo, é sossegado. Entendeu? Evidentemente que no transcorrer do curso, vocês cansarão. Cansarão porque quem faz o que eu faço, o que eu falo para fazer, quem faz o que eu falo, entendeu? Passa. Garantidamente passa. Entendeu? Veja, o curso é um curso com um número de aulas que aparentemente pode parecer pouco, mas não é pouco. Porque o muito você vai ter que fazer na tua casa. Você não teve que estudar na tua casa para a primeira fase da OAB, horas e horas e horas, então agora você vai ter que estudar na tua casa. Horas e horas para a segunda fase. Mas é um estudo muito mais gostoso, muito mais diferente, porque você não vai estudar o livro apenas. Você vai fazer, você vai responder. Veja, cada aula vocês vão sair com a obrigação de fazer 2 peças e responder 10 perguntas. Para me trazer, daria uma semana. Ao final do curso, vocês terão feito, se todo mundo fizer, vocês terão feito em torno de 8 a 10 questões e respondido de 30 a 40 questões. Mas como é que você vai responder a questão prática? Aí, meu irmão, a questão prática tem se mostrado o calo naquela joanete lá que você tem. Porque nas questões práticas, eles estão exigindo muito do aluno. Eles estão exigindo bastante nas questões práticas. Não basta você agora ser direto e responder é assim ou assado. Eles querem um negócio que eu chamo de INFIC. INFIC.
Se lá na peça você usou norma, fato, conclusão para dividir os seus capítulos, aqui na questão prática você vai ter que usar introdução, norma, fato, conclusão. Por exemplo, para você fazer uma resposta que aqui se aplica, por exemplo, vamos dizer, aqui se aplica, aqui é tipicamente um ato de improbidade administrativa por prejuízo ao erário público. Antes de você ir e dizer que aquele fato se subsume em tal conduta, em tal norma, e por consequência você tem uma conclusão, você vai ter que fazer uma introdução disso. Tá? E como é que nós vamos daí saber toda essa parte das questões práticas? Porque aliada a toda essa preocupação nossa com a parte da peça, nós temos junto aulas sobre direito material. Então, junto com a questão, com a preocupação principal de vocês, que é a peça, nós vamos estudar o direito material. Então, nós teremos no desenrolar do curso aula sobre desapropriação, aula sobre improbidade administrativa, aula sobre licitação e contratos, aula sobre consórcios, aula sobre agências, ok? Aula sobre ato administrativo, aula sobre serviço público, sobre poderes da administração. E todas essas aulas de direito material, que evidentemente objetivam trazer conhecimento para vocês para as questões práticas, elas serão de suma importância na peça. Então veja, a gente consegue aliar, a gente consegue fechar da seguinte maneira. Vocês verão as peças, sim, detalhadamente, e depois a gente verá também as questões práticas com o direito material. Aí você pensa, mas porra, como é que em poucas aulas você vai falar tudo de licitação, tudo do Estatuto do Servidor, tudo de contratos, tudo de poderes da administração, de ato administrativo, de responsabilidade do Estado, de bens do Estado? Aí que está o segredo. A gente verá, eu garanto para vocês, tudo sobre licitação. Vamos pegar um exemplo. Nós veremos tudo sobre servidor. E o Estatuto do Servidor são 200 artigos, mais ou menos. Você vai entrar aqui um dia, vamos supor, meio-dia, 2h15, no máximo 2h20, você terá todo o Estatuto do Servidor na tua cabeça. E qualquer questão de servidor você vai responder, porque a análise que a gente faz, o estudo que a gente faz com vocês para a segunda fase em Direito Administrativo sobre servidor, é um estudo sistemático, mas tão sistemático, que não tem como você não conseguir acertar as questões que eles costumam fazer. Não tem como. E assim é com desapropriação, licitação, contrato, todos os demais itens. Ok? Então veja, evidentemente que em 2 horas eu não falo para você tudo o que vocês gostariam de saber sobre o Estatuto, sobre o regime jurídico do servidor público. Mas o que eu vou falar é aquilo que vai cair na tua prova e eu vou falar, sem vocês perceberem, todo o Estatuto. Nós estudaremos todo o Estatuto. De que maneira? Vocês com o Estatuto aí, eu com o Estatuto aqui, e a gente faz aqui, usando o recurso de mídia, a gente faz a gente topica o código, o Estatuto de Servidores, e a gente trabalha em blocos. Isso rende demais, rende tempo, rende conhecimento e, principalmente, rende entendimento da sistemática. Nós temos todas as provas que a gente vai fazer do exame do OAB. Às vezes alguém fala assim, nossa, a última prova fulano acertou, a última prova ciclano acertou a peça. Nossa, o professor Luiz Carlos, naquele exame, falou que ia cair tal peça e caía tal peça. Eu não me preocupo em acertar, mesmo que eu não sou pai de Iná ainda, ok? Eu não me preocupo em acertar a peça. A minha preocupação é em acertar o conteúdo.
Porque quando uma vez eu falei aqui, num aulão de véspera para a segunda fase, ó, vamos dar uma revisada em desapropriação indireta, e caiu no outro dia desapropriação indireta, nossa, eu era o Nostradamus do exame da OAB, entendeu? Só que foi sorte. E um pouco de competência também, porque a gente já conhece o perfil, a gente já começa a visualizar. Assim é com a primeira fase e assim é com a segunda fase de qualquer concurso. O curso aqui do professor Luiz Carlos, quando a gente fala em preparação para o exame da magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, civil, federal, exame da OAB, a gente tem um núcleo científico, é uma galera lá que apoia a gente de tal maneira que a gente tem que subir aqui e dar uma boa aula. A gente é obrigado a subir aqui e dar uma boa aula. Entendeu? Em função de tudo que tem junto conosco aqui do meu lado, aqui, que vocês não conseguem perceber. Ok? Então eu falei que eu ia dividir em 3 partes. A primeira parte sobre a peça, a segunda parte sobre as questões práticas e a terceira parte sobre como estudar. E como é que a gente estuda para a segunda fase? Bom, na segunda fase em Direito Administrativo, entendeu? Eu recomendaria que vocês pegassem aquele mesmo livro que vocês estudaram na faculdade ou qualquer outro livro de que você ame Direito Administrativo. Porque o grande problema, quando a gente chega aqui na segunda fase, eu chego, por exemplo, não tenho nada contra, um baita de um autor, mas o aluno chega com um livro do Celso Antônio Bandeira de Mello em cima da mesa. Tipo, eu comecei a estudar Celso Antônio Bandeira de Mello depois de uns 3 anos que eu era formado, já tinha uma certa maturidade jurídica. Mas eu me prepararia com o Celso Antônio Bandeira de Mello. Pegaria aquele resumão, sabe, aqueles resumão dobrados assim, entendeu? Para estudar. Mas, de repente, se a Eloá é apaixonada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello e pelo André também, né? Okay, ela adora o Celso Antônio Bandeira de Mello, é a vida dela em Direito Administrativo o Celso Antônio Bandeira de Mello, então, bicho, vamos abraçar o Celso Antônio Bandeira de Mello e ir com ele até o inferno, porque é o que ela gosta. Aí você gosta do Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, joia. Você gosta da Maria Silva, joia. Você gosta da Vera Lúcia, joia. Você gosta de Eli Lopes Meirelles, joia. E tantos outros, vamos embora. Vamos embora com cada um deles. Tá? Além disso, dessa parte doutrinária que você vai ter que fazer em casa e os exercícios, ok? Com a sistematização das aulas em relação às leis, você consegue enxergar todo o espectro do direito administrativo para você fazer a tua prova com segurança, ok? Agora, se de repente você veio aqui com a ideia de fazer direito administrativo, depois que eu expus para vocês mais ou menos aí que a gente, qual seria a ideia para o direito administrativo, agora você pensa assim, porra, eu acho que eu vou fazer direito empresarial, não gostei, joia. Se você tinha uma ideia de fazer direito penal e agora vai fazer administrativo, joia também. O importante é que vocês façam aqui no curso dos Carlos, que o nosso índice de aprovação aqui é gigantesco. É gigantesco. Ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria expor para vocês e dizer que nós aqui, em Direito Administrativo, teremos muito prazer em tê-los como alunos de prática de Direito Administrativo. Mas se eu encontrar vocês numa aula aqui, fazendo prática de direito penal, por exemplo, além de mentalmente xingar você, além de mentalmente desejar que você não passe, eu vou passar uma rasteira em você. Não estou brincando, tá? Não vou desejar nada disso, tá? Eu só quero expor para vocês, ok? Para mim, independente de tiver 1 aluno ou 30 alunos, não tem nenhum problema, entendeu? O que não dá é uma vez que aconteceu aqui. Em 2009, se eu não estiver enganado, nós tínhamos 33 alunos na prática de segunda fase. Uma mulher. E a mulher se chamava Adriana e era irmã do Gabriel, que também estava fazendo a prova aqui. E a gente tirava o maior sabe, porque a convivência é muito intensa. Esse curso de prática é muito intenso, sabe, a convivência. Então, você acaba... E era uma galera assim, eles tinham estrela. Eles tinham estrela. Pouquinho antes do exame da OAB, depois eu fiquei sabendo, peguei o resultado, 30 tinham sido aprovados, ok? Tinha 30.
Peguei o resultado, a Adriana e o Gabriel não tinham sido aprovados. Eu nunca fiz, nunca faço o que eu fiz. Liguei para ele, falei, viu, o que aconteceu com esse... Ele tinha tido um problema no olho, como é que chama aquele negócio que tem no olho?